nasceu numa estrebaria no meio das ovelhas. Sempre foi muito humilde. E exerceu seu ministério no meio das criaturas humildes e necessitadas. E quando o perseguiam e diziam que ele estava no meio de pecadores, de publicanos, de pessoas, ele dizia: os sãos não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo do meu pai. Entenderam? Na mais completa humildade e singeleza. E foi tão humilde que se submeteu à pior morte da época, sem dever nada a ninguém, porque era santíssimo. E se sujeitou à morte de cruz para derramar o seu sangue inocente em favor de quem? Dos orgulhosos, em favor dos soberbos, em favor daqueles que exploram os outros? Não. Ele derramou seu sangue inocente em favor dos humildes, em favor dos sinceros, em favor dos amorosos, em favor dos perdoadores, em favor dos caridosos, em favor daqueles que sabem espalhar o bem nesta terra. Em favor destes, que ele realizou o maior sacrifício, e em favor dos humildes ele ressuscitou ao terceiro dia. E como ele conseguiu a ressurreição, irmãos? Porque ele nunca pecou. Foi tentado de toda maneira. Até na hora que estava na cruz. Porque 2 ladrões e salteadores foram crucificados ao lado dele. E um até zombava. E dizia: se tu és filho de Deus, desça daí, tira nós também desse julgamento, desse juízo, dessa morte horrível. E muitos dos soldados algozes que o crucificaram cuspiam nele, furavam ele com lance, riam e debochavam e escarneciam. Se tu és filho de Deus, desce daí. E um outro que foi crucificado do outro lado era humilde. Se arrependeu, porque viu o exemplo de Jesus. Ele não ficou com raiva de quem o traiu. Ele não quis se vingar daqueles que o julgaram inocentemente. Ele não quis o mal àqueles que o condenaram. Ele não odiou ninguém. Por quê? Porque ele era filho de Deus, ungido com toda a unção, plenitude e virtude do Espírito Santo de Deus. Notem quem é o Espírito de Deus. Notem as funções dele. Notem o poder dele. E Jesus nunca se separou de Deus, nem no momento em que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por que ele falou isso, irmãos? Ele sabia que Deus não desamparou ele um instante. Mas ele falou para deixar um ensino para nós, que ele tinha certeza que ele nunca pecou. Porque se ele tivesse desobedecido a Deus, a consciência dele naquela hora o acusaria. Mas ele não tinha acusação na consciência nenhuma, porque ele nunca ofendeu a Deus. Ele nunca pecou. Então ele disse: Pai, por que me desamparaste? Como dizer, eu nunca vos desobedeci. Isso também ficou como ensino, provando que ele sempre foi santíssimo e a consciência dele sempre foi limpa, livre e aprovada diante de Deus e do Espírito Santo do Pai. Então o que ele disse? Mãe, eis aí teu filho. Ele viu a Virgem Maria com São João ao pé da cruz, sofrendo ali junto com ele. E ele quis deixá-la amparada pelos apóstolos. E quis deixar aos apóstolos um ensino que ela seria mãe deles. Numa época em que a mulher não tinha direito algum. Era até perseguida. Era até injuriada e até, de certo ponto, escrava. Não era valorizada. Mas ele quis deixar aos apóstolos o ensino que ela seria a mãe deles. Então ele disse a São João: Filho, eis aí tua mãe.
E disse à Virgem Maria, mãe, eis aí teu filho. Como dizer, cuida deles para mim. E como dizer a São João, cuida dela, toma conta dela, no meu lugar. Entenderam? Ele se preocupou com os outros, não com ele. E ainda aquele que foi crucificado ao lado dele, que se arrependeu, porque viu o exemplo que ele deu. Exemplo de amor, de caridade, de perdão, de abnegação, de misericórdia, de longanimidade. Ele não se irritou, não xingou, não ofendeu, não magoou, não condenou ninguém, não quis se vingar de ninguém, mas perdoou a todos. Então aquele que foi crucificado do outro lado, viu o exemplo que ele deu e percebeu que ele era o Cristo. Porque ninguém iria fazer o que ele fez, os milagres, as glórias, tudo o que ele operou em favor dos humildes e ainda se dar em sacrifício vivo sem merecer nada. Só para proporcionar salvação a milhões, bilhões de pessoas. Então aquele homem disse para ele, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus viu que ele estava arrependido, perdoou e o salvou. E ainda lhe disse, em verdade vos digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Notem, irmãos, o exemplo que ele nos deu. E depois, por acaso ele xingou aqueles que o crucificaram, aqueles que o maltrataram, aqueles que o injuriaram e ofenderam? Não. Simplesmente ele orou ao Pai. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Olha o que é o dom do amor, da virtude, da plenitude, da unção do Espírito Santo de Deus. Por aí, irmãos, vocês podem conhecer quem é o Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santíssimo de Deus que unge o próprio Pai e o Filho e todos os santos dos céus e que alimenta cada santo no reino de Deus e a cada filho de Deus verdadeiro com as virtudes divinas da plenitude, da perfeição, da unção que existe no Espírito Santo do próprio Pai. Nele só existe amor, perdão, caridade, verdade, justiça, fortaleza, coragem, fé, ânimo, tudo o que é de bom. E a maior virtude do Espírito Santo, que está com Deus, Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, o irmão Aldo e todos os santos, é o dom do amor. Por isso que Jesus trouxe, irmãos, o Evangelho do amor, que é o Evangelho revelador, que revela quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é verdadeiramente Jesus e quem são os santos e anjos num exército glorioso, numa milícia perfeitíssima, numa união completa onde só há santidade, justiça, amor e o bem. O reino do céu é maravilhoso, irmãos, e uma beleza inigualável. O irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos contavam sobre as regiões celestiais e eles nos diziam, é difícil de explicar, porque não tem nada na terra que se compare com as glórias e as belezas que existem no reino dos céus. Então, irmãos, eu lhes digo que vale a pena terem santidade. Porque a santidade é uma unção, virtude, glória e graça do Espírito Santo de Deus. E é concedida àqueles que sabem obedecer à sua santa vontade, que está expressa em nossa doutrina, que Jesus ensinou para Santa Vó Rosa. O verdadeiro Evangelho e as normas de Deus. E a disciplina, irmãos, que é uma bênção. Um apostólico que se converte sinceramente, ele ama a doutrina.